Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao verso 22. Como eu adiantei na parte da tarde, a gente vai passar por caminhos o tanto quanto minado aqui. Qualquer pisada em falso pode ser bem perigoso. Um texto bem difícil, que até entre os grandes teólogos não há unanimidade. Mas que Deus nos dê graça para que a gente possa trazer a melhor interpretação. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao verso 22, diz assim, Deus, por meio de Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Deus Santo, mais uma vez, rogo a Ti sabedoria para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade. E oro para que o Senhor ajude os meus irmãos também, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam entender também aquilo que o Senhor quer dizer a mim e a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Só lendo o texto, já deu para perceber, irmãos, que estamos diante de alguns desafios, pois essa, como eu disse, é uma das passagens reconhecidas já, mais difíceis do Novo Testamento, se não a mais. Primeiro porque Pedro começa dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão, que talvez seja a parte aí mais central, vista como complicada. E a partir desse verso, muitos afirmam que Jesus foi ao inferno. E aí sabemos que a imaginação é fértil. Dizem que Jesus não apenas teria ido, como também teria travado uma batalha no inferno e tomado das mãos de Satanás a chave dos portões infernais, e a imaginação vai longe. Mas depois disso, Pedro insere Noé no meio. O texto já estava difícil e Pedro arruma um jeito aí de colocar Noé na história. E a pergunta inicial é, o que Noé tem a ver com isso? Pedro está falando em todo o contexto de sofrimento, como é que os irmãos devem lidar com o sofrimento. Aí, do nada, Pedro parece inserir algo parecido com Cristo ter ido ao inferno e depois Pedro vai e traz Noé para a história. E a gente fica perdido. E é a pergunta, o que Noé tem a ver com a história, o que essa história toda tem a ver com o contexto de Pedro. E depois, para finalizar, Pedro ainda fala de batismo, indicando que salva e termina falando da ressurreição de Jesus Cristo. E como tem sido colocado por algumas pessoas que Pedro tem posto muitos pregadores em enrascada diante desse texto aqui. E detalhe, irmãos, a gente está diante de um homem que era pescador, um dos mais simples de todos os apóstolos, se comparado academicamente com Paulo, era bem abaixo, mas temos visto até aqui, em toda a exposição, todos que têm acompanhado a exposição de Pedro, que o que mais temos visto aqui é doutrina pesada, doutrina densa, não tem um verso, não tem um capítulo do apóstolo Pedro que não tenha doutrina pesada, por assim dizer. E diante disso, irmãos, vamos diretamente para o texto, verso 18. Diz assim Pedro, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É claro aqui que quando Pedro fala pois também, ele está continuando o argumento anterior, continuando aquilo que eu falei na semana passada, que é o sofrimento de modo geral, e como que aqueles cristãos recém-convertidos, só lembrando, Pedro escreve a cristãos em perseguição, recém-convertidos, e como que eles devem perseverar.
que também está amarrado com o contexto de toda a carta de Pedro, já que anteriormente o apóstolo já tinha falado, ensinado a como lidarem com o sofrimento nas diversas áreas da vida, como no casamento, na relação com o governo, com os patrões e etc. É nesse momento, então, que Pedro cita o exemplo de Jesus, no verso 18 aí, apontando que ele também sofreu. Pedro, no início do verso, faz uma amarração coerente. Olha, todos sofreram, mas Jesus também sofreu, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados do justo, pelos injustos. Pedro aqui traz Cristo como modelo maior de sofrimento, mas dizendo que o sofrimento dele foi singular, foi o único que de fato foi injustiçado, digamos assim, porque por mais que eu e você soframos injustiças aqui na Terra, em algumas áreas, isso não nos torna puros em outras áreas. Pedro o tempo todo tem falado de nós sofrermos injustiça em algumas áreas, mas quando ele cita Cristo, ele aponta que é o único que, quando sofreu injustiça, pode dizer: eu sou injustiçado de forma plena. Nós não. A gente pode ser injustiçado no emprego, na escola, em qualquer área, mas isso não isenta nós sermos pecaminosos em outras áreas da nossa vida. Cristo não, é o modelo singular de alguém que sofreu de forma injusta. Mas a injustiça com Cristo foi de fato enorme, pois ele era o único, puro, 100%, como eu falei. Além disso, foi através do sofrimento dele que todo aquele sistema sacrificial, repetitivo, foi abolido, já que, como Pedro diz, Cristo morreu uma única vez, por isso ele diz isso aí, pelos pecados do justo, pelos injustos. Ou seja, no passado eram necessárias inúmeras mortes de animais puros, mas o sofrimento sacrificial de Cristo é de uma tal grandeza que foi eficaz para o pagamento da dívida dos injustos. Como o apóstolo coloca, o justo pelos injustos. E a título de ilustração, se nós fôssemos dividir a humanidade hoje, de um lado estaríamos todos nós aqui, no time dos injustos, e do outro lado, solitariamente, isolado, Jesus, no time do justo, sozinho. Que chamou para o seu lado, para o seu time, algumas pessoas injustas, mas ele declarou que todas agora são justas, porque em sua morte, em seu sofrimento, ele pôde não apenas carregar nossa dor sobre si, mas também levou para a cruz sua pureza e derramou sobre aqueles por quem ele morreu. E um certo teólogo, certa vez, chamou isso de justiça alienígena. Isto é, a justiça que vem de fora de nós, como também diz uma certa canção, não sei se os irmãos conhecem. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me apego e me agarro. Diante de Deus, nossas mãos estão vazias. Não temos por nós mesmos nada de bom para apresentar a Deus. A gente sempre chega diante dele com mãos vazias, a não ser cheias de pedras. Mas naquele dia, nossas mãos serão vistas por Deus como que marcadas por cravos. Cravos de sofrimento de Cristo, mas mãos também puras. E vai ser pelas mãos dele, isto é, pela obra dele, que entraremos no céu. E se Deus nos perguntar o que fizeram de bom para entrar aqui, nós poderemos responder: absolutamente nada. Aliás, fizemos tudo possível para que não entrássemos, para que nos garantisse a não entrada. Mas ele, Jesus, não apenas pagou a minha dívida, mas me doou suas credenciais. Então entraremos pelos méritos de Jesus. Nada em nossas mãos levaremos, mas chegaremos lá com mãos como que marcadas pelos cravos. Irmãos, diante da forma como nós somos salvos, totalmente pela graça, por uma fé que é doada por Ele mesmo, sem fazermos nada, sem nunca buscarmos,
Pelo contrário, odiávamos a Deus. Diante disso, qualquer cristão que lê isso que Pedro falou, o justo pelo injusto, um Deus que graciosamente doa tudo de bom para o homem, qualquer cristão soberbo, orgulhoso, é algo contraditório. Ou se é soberbo, ou se é cristão. As duas coisas não cabem na mesma frase. Porque o cristão, em última análise, é aquele que ouviu de Deus: você é um ser miserável, mas eu estou aqui para doar a ti a vida. Então, todo homem que se levanta, independente de como soberbo, orgulhoso, presunçoso, ele não entendeu o evangelho da graça. O cristão é o único que, de fato, na terra, tem todas as razões para inclinar a cabeça em reconhecimento de humilhação. Isso é importante dizer, porque temos visto, no mundo da ciência, por exemplo, cada vez mais pessoas que, por estudarem muito, não acreditam mais em Deus. Como se, engraçado, como se ser inteligente fosse algo contrário à fé ou ao ato de crer em Deus. O autor da lógica, se a gente for ler lá, o princípio era o verbo. No original, a gente pode ler também, interpretar no princípio, era a lógica. Deus é o autor da lógica. Então, quando alguém estuda, se acha um ser supremo, e assim fala, porque eu sou muito inteligente e não creio em Deus, é também uma contradição. Porque quanto mais lógico e inteligente o homem é, mais ele reconhece que isso provém de Deus. Deus é o autor da lógica, autor da ciência, autor da inteligência, enfim. E quantos serão os homens que no fim dos tempos serão condenados por Deus, não apenas por incredulidade, mas também por plágio? Porque quantos homens são que criam inúmeras coisas e arrogam para si: eu sou o autor disso, eu criei essas coisas, eu sou poderoso, eu sou super inteligente, e Deus no fim das contas vai falar: você é um plagiador, porque tudo isso veio de mim, e você nunca reconheceu que isso veio de mim. Imagina um homem ser acusado nos últimos dias de plágio. Mas é uma incoerência, porque no princípio era lógica. E os homens usam a lógica para dizer, por meio dela, eu não creio em Deus. E por outro lado, vemos cristãos anti-intelectuais que não estudam e são vistos, como eu falei aqui já, pela sociedade como burros. Mas de outro lado, aqueles que se dizem cristãos e que por terem estudado mais, se esquecem que foram salvos pela graça e transmitem um ar de extrema soberba, arrogância, essa declaração de Pedro: o justo pelo injusto, se bem entendida, lida e aplicada, é suficiente para manter um homem humilde, ainda que seja o ser mais inteligente da terra. A lógica, portanto, deveria ser: quanto mais inteligente, mais de joelho ele deve estar, porque no princípio era lógica, e quanto mais lógico ele for, mais reconhecimento ele vai ter de que Deus é o autor da lógica e de toda a inteligência. E quando ele for reconhecido como inteligente, quando essa pessoa for reconhecida como inteligente, ela poderá declarar, como diz a canção: nada tenho em minhas mãos. Essa capacidade de pensar e ser inteligente vem de Deus e não de mim, pois ele era o justo e eu o injusto, e tudo que tenho de bom eu ganhei dele, tudo. Se os meus pensamentos eles têm uma certa maquinação, uma forma de pensar, se eu consigo produzir alguma coisa, se eu crio inúmeras coisas, todas essas coisas vêm porque Deus assim permite que eu pense, raciocine e continue vivendo a vida. Portanto, toda a glória a Deus. Inclusive todos os ateus deveriam ser justos com a sua forma de pensar e falar graças a Deus. Mas não, serão acusados de incrédulos e de plagiadores. Continuando, Pedro mostra a finalidade, veja lá: para conduzir-vos a Deus.
Aqui está a ideia de que o homem só pode ter acesso a Deus através de Jesus. Aliás, aqui no contexto, o homem salvo. Agora, o não cristão, um dia sim terá acesso a Deus, mas sem a mediação salvífica de Jesus. Porque uma coisa é sermos conduzidos a Deus por Jesus, outra coisa é sem Jesus. O fato é que todos são ou serão conduzidos a Deus, mas os que são sem Cristo, assim ficarão eternamente. Se vão até Deus sem Cristo, porque depois ficarão com Cristo, não, vão continuar sem Cristo. Se em terra não quiseram Cristo, porque depois vão querer Cristo. É uma incoerência. Então é completamente lógico e justo que homens que viveram sem Cristo na terra passem sem Cristo a eternidade, sofrendo, não por um tempo, como os cristãos aqui em Pedro direciona a carta, dizendo, o sofrimento de vocês é temporário, mas para sempre, experimentando a ira de Deus sem nenhuma graça. E fechando o verso 18 aí, Pedro diz, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui já começa a dificuldade, irmãos. E a dificuldade está nessa palavra aí, Espírito. Se você for olhar na sua tradução, que é a mesma que a minha, creio, Almeida Revista e Atualizada, você vai perceber que a palavra Espírito aparece com E minúsculo, não é? Indicando, nesse caso, com E minúsculo, que esse Espírito é o Espírito de Jesus, homem que continuou vivo após a morte. Se nessa parte inicial desse trecho aí temos algo claro da parte de Pedro, ele diz assim, morto sim na carne. Ou seja, ele morreu de fato em corpo. Não há dúvida disso, mas o seu espírito ficou vivo. Quando chega nessa segunda parte, na palavra espírito, temos aí um problema, que a versão NVI, eu não sei se alguém aqui tem para confirmar, que a versão NVI evita trazendo uma tradução mais adequada. Você pode ver depois se não tiver, mas eles traduzem essa palavra espírito com E maiúsculo. Se a gente for olhar no grego, não faz nenhuma diferença. É tudo minúsculo, porque não tinha essa diferenciação. Mas é com o contexto que a gente entende que a NVI traduz de uma forma mais correta. Porque os irmãos vão perceber daqui a pouco que se esse E for minúsculo, todos os versos seguintes terão uma interpretação. Se for maiúsculo, os versos seguintes terão outra interpretação. E a gente vai seguir aqui, assim creio, crendo que Pedro se refere a espírito com E maiúsculo, porque faz toda a diferença. Pois nesse caso, esse espírito aí, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. E essa palavra vivificado, nesse verso, significa a sua ressurreição. Parafraseando, teríamos esse final do verso assim, irmãos. Ele foi morto, sim, na carne, mas ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Veja a diferença. E esse entendimento vai ser muito importante para a nossa compreensão do verso seguinte, que é o verso 19. Veja agora. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja a importância de espírito ser com E maiúsculo. Essa expressão aí no qual faz referência, claro, a Jesus, que foi ressuscitado pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha a diferença. Se esse E minúsculo fosse o Espírito de Jesus homem, a gente teria que dizer que naquele período em que Jesus está morto, os 3 dias, ele foi a esse local aqui, que a gente vai ver que ele foi pregar os espíritos em prisão, e ali começou a falar aquela população de Noé, e a gente tem que entender que tudo ocorreu naquele período ali de 3 dias. Mas, se o espírito é maiúsculo, a gente já não precisa ler assim. Porque a gente vai ver que com o espírito maiúsculo indica o Espírito de Deus e não necessariamente ele foi pregar a esses espíritos em prisão após a sua morte. Porque se
foi pelo Espírito de Deus, ele pode ter ido antes ou em qualquer outro momento, não necessariamente nesse momento. A gente vai entender isso nos próximos versos. Tá difícil, irmão? Vai ficar mais. Vamos chegar lá. Olha o que Pedro deixa para a gente. Depois de resolver esse problema aí de E maiúsculo e E minúsculo, digo que nem aqui, irmãos, há unanimidade entre os grandes teólogos. Agora temos que saber que espírito em prisão, que espíritos são esses e quando Jesus foi lá pregar esses espíritos. Olha o que Pedro deixou para a gente, né? Não apenas suas experiências de um homem impulsivo, violento, que age sem pensar, mas também teologia difícil. Pedro era difícil. E sobre essa interpretação, a briga também é feia, irmãos, entre os teólogos. E como eu falei no início, no verso 20, Pedro ainda põe Noé na história e complica mais. Aí o leitor iniciante vai se perguntar, o que tem a ver Noé nessa história aí? Lendo tudo isso, podemos perguntar, na verdade, o que tudo isso tem a ver com o contexto de Pedro, porque tem que estar ligado com o contexto de Pedro para fazer sentido, e o que isso tem a ver, então, com o sofrimento. E a gente vai tentar, no final, amarrar tudo isso aí e mostrar que tem a ver com o sofrimento. Aí, irmãos, agora eu quero apresentar aos irmãos 3 linhas de interpretação desse texto aí, defendidas por grandes pessoas, grandes teólogos, pessoas sérias, mas, obviamente, vou indicar aquela que creio eu ser a mais correta e a mais seguida por intérpretes de confiança. Embora, vou deixar claro, eu reconheço ser muito difícil fechar questão sobre essa passagem, mas vou colocar os 3 pontos de vista para os irmãos saberem aí. A primeira é muito conhecida popularmente, defendida pela Igreja Católica, mas bastante popularizada, olha só, por uma música do grupo Diante do Trono, talvez alguns irmãos conheçam. É a música Vitória da Cruz. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Ok. Veja o que diz essa canção. Jesus foi crucificado e o inferno em festa se alegrou. Um absurdo no início. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador. Bem no meio da festa, o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram, o cordeiro viu. E como leão, Jesus rugiu. Caiu como serpente e todo o principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. A gente ouve isso e às vezes fica até surpreso como é que uma heresia dessa é cantada, seja em igreja católica, protestante, enfim, mas propagada como uma teologia vinda da Escritura Sagrada, quando na verdade ela provém de livros apócrifos, livros não inspirados, e de uma interpretação equivocada que a gente vai ver aqui. Porque ela mostra uma luta, primeiro, que não existe entre Deus e Satanás. Já tenho falado aqui algumas vezes. Mostra, pior ainda, que a nossa vida estava presa nas garras de Satanás, que é um segundo absurdo tremendo. Como se, olha só, irmãos, se a nossa vida estava presa nas mãos de Satanás, quando Cristo morre na cruz, Cristo morre para chegar para Satanás e falar, agora que eu morri, eu tenho poder para tirar essas vidas das suas mãos. No fim das contas, a gente está dizendo que o pagamento da morte de Cristo foi a Satanás. E não foi. A gente entende na Escritura que o pagamento foi a quem? Quem era o juiz? Quem é que julga? A nossa dívida era com quem? O pagamento de Cristo era com Deus. Satanás nunca deveria estar no meio dessa questão jurídica. Mas essa música diz... Então essa é a primeira interpretação desse texto, que Jesus, após sua morte, foi ao inferno, olha só, anunciou o evangelho a esses espíritos em prisão, que seriam aquelas pessoas que viveram na época de Noé, mas não se converteram, e seus espíritos estavam presos nas garras de Satanás. Jesus foi lá para oferecer a segunda chance, dizendo que ele era aquele de quem Noé falava muito tempo lá atrás. Então naquele período em que Cristo morreu,
ele chegou lá, aqueles espíritos que morreram lá atrás, na época de Noé, estavam presos desde aquela época, nas garras de Satanás. Jesus foi lá, tomou a chave das mãos de Satanás à força e venceu a guerra. Essa é a primeira interpretação, que parece ser a interpretação mais fácil de a gente rejeitar, não aceitar como correta. Primeiro, por quê? Oferece uma segunda chance, algo que a Bíblia não defende, já que ela diz que após a morte segue-se o juízo. E segundo, porque não faz sentido pregar apenas para as pessoas do tempo de Noé. Se muitas outras pessoas viveram em tempos distintos, por que deveria pregar só ao povo de Noé? Então não faz muito sentido. A segunda linha de interpretação diz que Jesus, depois de sua morte, foi anunciar sua vitória diante dos anjos caídos, que seriam esses espíritos em prisão. Mas, então, esses espíritos em prisão, para esses teólogos, seriam, olha só, aqueles anjos caídos de Gênesis 6, onde é dito que os filhos dos homens se relacionaram sexualmente com os filhos de Deus, nasceram assim gigantes. Lembra dessa passagem? E a partir disso é dito que esses filhos de Deus eram os anjos, e por causa disso o castigo de Deus foi a prisão deles. E os anjos, desde aquela época de Gênesis 6, foram aprisionados por Deus, porque se relacionaram com as mulheres, e aí nasceram os gigantes. Agora, por que acho que essa interpretação também é equivocada? Primeiro, porque ela interpreta Gênesis 6 de forma também equivocada. Isso porque os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, não seriam anjos, mas uma forma de se referir à linhagem ou descendência de Sete, que é o nome dado ao filho de Adão, que permaneceu no caminho correto, por assim dizer, no caminho como uma pessoa cristã. Por isso foi chamado de filho de Deus, ou seja, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, se relacionaram com os filhos dos homens, que seriam, nesse caso, os descendentes de Caim, que andou pelo caminho mau, por um caminho ímpio, e aí foi chamado de filhos dos homens, para dizer que ele andou na carnalidade, andou como homens. Então, o que o texto está dizendo claramente lá em Gênesis 6 é que os descendentes cristãos se relacionaram com descendentes não cristãos, os descendentes de Sete com os descendentes de Caim. E aí nasceram gigantes, né, que na verdade, quando a gente vai olhar ali no original, não é gigante, mas homens poderosos maus. Aí dá a ideia de algo gigante, mas gigante no sentido de maldade. Essa seria a razão, na verdade, até do dilúvio, né? Mistura ali de cristão com não cristão, aí nasceram homens mais maus ainda, Deus veio e trouxe o dilúvio. Então, quando a gente olha para Gênesis 6, a gente vê que não tem anjo nenhum ali, não tem gigante nenhum. Não, é só olhar o texto claramente, a gente vai ver ali que é cristão com não cristão, depois veio dilúvio. Além disso, irmãos, Jesus já disse em Mateus 22:30 o seguinte: porque na ressurreição nem caso, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu. Ou seja, anjo é assexuado. Então, por isso, a gente já elimina aquela interpretação de que Gênesis 6 fala de anjos fazendo sexo. É por isso também que não faz sentido essa segunda interpretação de 1 Pedro, pois ela parte do princípio de que Jesus foi falar a esses anjos que caíram lá em Gênesis 6. Se não foi anjo lá, então a gente não pode entender que Pedro está falando que Jesus foi pregar a anjos aprisionados. Então a gente descarta essa segunda também, porque ela interpreta Gênesis 6 de forma errada. Por fim, a terceira e última interpretação, é aquela que eu creio ser a melhor, diz que quando Pedro fala que Jesus foi pregar pelo Espírito de Deus, por isso é importante, naquele verso lá, o Espírito de Deus ser com E maiúsculo. Pelo Espírito de Deus, Jesus foi pregar ao povo da época de Noé. Ele pregou através de Noé pelo Espírito de Deus. Então, o que Pedro está dizendo
é que já no Antigo Testamento Jesus falava, nesse caso, aos espíritos em prisão, ou seja, aqueles que estavam presos espiritualmente e não criam em Deus. Era, portanto, uma geração má, desobediente, impiedosa, assim sendo uma geração aprisionada espiritualmente, ou, nas palavras de Pedro, com o espírito em prisão, presas em seus pecados. Então, o que Pedro faz aqui, e agora começa a ficar um pouco mais claro, é falar do passado. E como que, já na época de Noé, Jesus pregava através dele aos perdidos, pelo Espírito de Deus, aos que estavam presos em espírito de prisão, ou seja, que eles estavam aprisionados em seus pecados. E aí, olha como é que o texto se amarra, porque o próprio Pedro já indicou isso no capítulo 1, do verso 10 ao verso 11. Na sua primeira carta mesmo, Pedro diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas lá atrás indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo, aí vem, Espírito de Cristo, que neles habitava. Pedro, portanto, já indicou no capítulo 1 que, pelos profetas lá atrás, eles pregavam pelo Espírito de Cristo que habitava neles. Cristo estava pregando desde o Antigo Testamento aos espíritos em prisão, por meio dos profetas, e agora Pedro coloca, também por meio de Noé. Veja então, Pedro fala que os profetas pregavam pelo Espírito de Cristo no capítulo 1, no capítulo 3, o ponto é que ele segue a mesma linha do capítulo 1 e diz que pelo Espírito de Cristo Noé também pregou. Essa é a melhor forma de interpretar um texto difícil, irmão. A gente pegar outro texto da Escritura que nos respalde e nos ajude a entender um outro texto. O princípio é, um texto mais claro ajuda a interpretar um texto mais obscuro. Diante disso, leiamos agora os versos 19 e 20 juntos e veja como fica menos obscuro. Eu vou ler trazendo agora toda essa interpretação. No qual também foi Jesus e pregou pelo Espírito de Deus, usando Noé, aos espíritos em prisão, ou seja, aos ímpios presos em seus pecados, os quais no outro tempo, isto é, no passado, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, ou seja, quando Jesus, por meio de Noé, anunciava a destruição por meio da arca, e provavelmente por 120 anos, por isso Pedro fala longanimidade de Deus, durante muitos anos, 120 anos, Jesus estava lá pregando através de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E aí quem são essas 8 pessoas? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas deles. Agora começa a clarear um pouco mais também. E fica perfeitamente dentro do contexto da carta de Pedro, que fala de sofrimento temporário, sofrimento aqui, mas glórias na eternidade. Ou seja, o que Pedro coloca é o seguinte: assim como Noé, 120 anos pregando, sofrendo, sendo difamado, ninguém acreditando nele, diante de pessoas maldosas, rebeldes, que zombavam dele, ou seja, sofrimento. Mas após o sofrimento veio a alegria para Noé, a exultação, ele foi salvo pela arca ali. É exatamente isso que Pedro quer implantar na mente dos seus ouvintes, que vale a pena lutar, ainda que sofram muitos anos, mas no fim, essa arca de Noé é a representação da salvação de Deus, da alegria eterna. O que Pedro está fazendo,
de forma difícil para a gente, mas para os autores não era, para os leitores, na verdade, não eram, que eles entendiam, é trazer um exemplo do passado, de como que Noé sofreu durante 120 anos, mas depois foi glorificado, por assim dizer. Agora entendemos melhor porque Pedro inseriu Noé no meio dessa história toda. Em outras palavras, era como se ele dissesse aos seus ouvintes: vocês são como Noé, só que agora. Muitos podem estar zombando de vocês e tentem lembrar como é que eles estavam sendo perseguidos, irmãos. Muitos podem estar zombando de vocês, por que vocês permanecem ainda alegres em Deus, sofrendo, dizendo que vocês estão sofrendo por uma causa sem sentido, e talvez esse sofrimento dure muito, assim como para Noé durou uns 120 anos, mas não deixem de falar, Noé pregou durante 120 anos, muito tempo, porque Noé é a prova de que no fim Deus se levantará em favor de todos aqueles que sofrem pela causa dele. Ele tem que ser exemplo para vocês também. Esse provavelmente era o pensamento de Pedro. Verso 21. Agora Pedro fala da arca. Diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um outro verso também passível de má interpretação. Parece que Pedro deixou um pequeno trecho ali para confundir todo mundo. Não é um verso difícil, não. São vários versos. Pois muitos podem inferir que o batismo salva. Veja no início do verso. A qual, figurando o batismo, agora também salva. Alguém lê assim e vai dizer: o batismo salva. Basta batizar para ser salvo. E muitos na história da igreja acreditaram nisso. Grandes teólogos acreditam ainda hoje que o batismo salva. A Igreja Católica também entende que o batismo é sacramental. Mas veja, Pedro aqui faz uma comparação, dizendo: assim como o dilúvio salvou aquele povo, assim é com o batismo. Mas vejam, Pedro não está dizendo que o batismo em si salva. Em outras palavras, ele está falando que o dilúvio é uma figura, uma tipificação da salvação. Assim também é o batismo. Se ele compara o dilúvio, a arca, como uma tipificação e compara com o batismo, a gente também tem que entender que o batismo também tem que ser entendido como uma tipificação. Como diz certo teólogo, diz assim: o texto pressupõe uma semelhança entre batismo e dilúvio. Ou seja, da mesma forma que as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. Da mesma forma como o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso da época, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso do nosso tempo. O batismo, portanto, assemelha-se ao dilúvio. Na sequência do verso, justamente para mostrar que o batismo em si não salva, e agora a gente vai entender o que Pedro está dizendo, ele acrescenta: não sendo a remoção da imundícia da carne. Ou seja, esse batismo, entre aspas, que salva, não é o ato de se lavar como quem tira a sujeira do corpo. Não é a água física, não é a remoção da imundícia da carne, diz Pedro. Isto é, não é a remoção espiritual do pecado. Mas, agora ele vai dizer o que é que salva. Veja a continuação do verso. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, a gente tem que ir para o original só para entender uma palavra importante. A palavra indagação, que vai nos ajudar aí. Que significa, hoje para a gente significa você fazer uma pergunta, né? Indagar alguém, mas no contexto aqui, é garantia e promessa de que a pessoa sabia dos termos do contrato. De que na consciência, e o próprio verso diz isso, na consciência a pessoa sabia que por meio da ressurreição de Cristo, ou seja, logo após a sua morte, portanto a morte está aí inclusa, a pessoa era salva, não pelas obras, não pelo batismo,
mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro usa todas essas palavras aí para dizer que o que salva é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, e o que tipifica essa salvação a todos diante do público é o batismo. É aquilo que a gente diz hoje, né? Que o batismo ele não é salvífico, mas ele apenas aponta para os homens aquilo que já aconteceu internamente na nossa vida. Então ela é apenas uma evidência externa do que ocorreu internamente. É isso que mais ou menos Pedro está dizendo aqui. Finalmente, o verso 22, para a gente caminhar para o fim, diz assim: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Aqui Pedro termina exatamente mostrando o mesmo padrão de ser exaltado depois de passar pelo sofrimento. Nesse quesito, Jesus é, obviamente, um modelo maior. Desceu dos céus, habitou no ventre materno de Maria. Aqui já começa o sofrimento. Pois imagina Deus tendo que se humilhar desse jeito, se o nascimento se dá também num local não muito agradável, mais sofrimento, portanto se torna homem, sofrimento ao extremo, humilhação, é desacreditado pelos seus, pelos familiares, pelos compatriotas, é traído pelos apóstolos, por aquelas pessoas a quem ele dedicou 3 anos, é zombado na crucificação, cuspido, linchado, vê seu pai se voltando contra ele em ira, porque ele assumiu os pecados dos eleitos de Deus, é esmagado, portanto, pelo seu próprio pai, sofrimento ao extremo, é sepultado. Mas depois disso tudo, Pedro finaliza o verso 22 dizendo: foi para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Após tudo isso, ele ressuscitou, subiu aos céus, foi exaltado, está à destra de Deus, local de extrema honra. E todos agora estão subordinados a ele, anjos, potestades e poderes. Então, resumo e conclusão de Pedro para aqueles cristãos, extrema perseguição é, concluindo agora, olhem para 2 pessoas. Pedro falou isso tudo para falar isso aqui que eu vou concluir. Olhem para 2 pessoas. Primeiro, olha para Noé. Veja como ele sofreu 120 anos. Mesmo no sofrimento, teve o Cristo falando através dele pelo Espírito de Deus. Ele nunca esteve sozinho. Noé sofreu 120 anos, mas Cristo estava com ele, falando através dele. Mas depois foi exaltado por Deus. Segunda pessoa, além de olhar para Noé, olhem para Jesus, nosso Senhor, mesmo sendo Deus, ele também sofreu por pouco tempo se comparado com Noé, mas nada se compara com o sofrimento dele. E se ele também, após o seu sofrimento, foi exaltado, estando à direita de Deus Pai, vocês também, destinatários de Pedro, devem perseverar, pois essa exaltação também está preparada para vocês. Portanto, diz Pedro, vejam esses 2 exemplos, Noé e Jesus, e não parem. E aí, a gente encerra com o pensamento de Pedro, você podia ser muito mais claro, nos pouparia muito tempo. Mas veja, irmão, até no ato de interpretar um texto, a gente vê que passagens difíceis podem servir como uma aplicação para o que foi dito aqui. Porque como é glorioso, quando se luta, quando sofre para achar também uma melhor interpretação, no fim vemos a passagem com mais clareza, e a gente vê como o nosso Deus é glorioso e dá a homens maus e pecadores indignos capacidade para entender a Escritura Sagrada. E a gente vê no próprio ato de pegar textos difíceis, a aplicação no texto em si. Então, quão tolo é aquele que, como dizem por aí, né, quer tudo de mão beijada, quer tudo fácil, quer entrar no céu sem carregar cruz, quer conquistar coisas sem lutar, quer alcançar o céu sem antes dar um pulo lá no inferno. Isso simplesmente não existe para um cristão verdadeiro. Todos passam pelo inferno uma vez na vida, e sofrimentos, e depois, né, de passar pelos sofrimentos, adentram na glória. Todos vão carregar
seus espinhos na carne, antes de terem a plena graça de Deus na eternidade. Antes que Deus fale, a minha graça vai bastar, vai ser suficiente para vocês. Se vocês querem ouvir Deus falar que vai derramar mais graça, isso não acontece sem antes você ter um espinho na carne. Assim foi com Paulo, foi com Noé, foi com Cristo, foi com aqueles cristãos para quem Pedro escreve. Assim foi com todos os cristãos que viveram antes de nós, nossos familiares cristãos. Assim acontece com os cristãos contemporâneos nossos. Às vezes, sofrimento que você e eu não vemos. Mas, se é cristão, sofre. Mas para todos nós, para mim e você, há a mesma esperança de glórias futuras. No fim das contas, o glorioso argumento de Pedro é o mesmo de toda a Escritura no que se refere ao sofrimento. Se a gente fazer aqui um resumo conclusivo, o que Pedro está dizendo ao trazer exemplos do passado e mostrar que essas pessoas do passado tiveram glórias no final, é fazer aquilo que o autor dos Hebreus fala. Novamente, contemplem o galardão, ponham os olhos no céu, olhem para a exaltação que está preparada no futuro, levantem a cabeça e fiquem na pontinha do pé para vislumbrar o céu que está após o sofrimento. Esse é o combustível para todo cristão perseverar em meio às dores. Não é reclamar, não é indagar onde estava Deus, por que eu estou passando por isso. Essas perguntas não fazem sentido quando a gente entende o que os nossos antepassados passaram e principalmente o que o capitão da nossa salvação passou. Se ele passou mudo, por que a gente abre a boca para reclamar? É claro, a gente sofre, a gente sente dores e em determinados momentos a gente questiona. Essas coisas fazem parte da nossa humanidade, mas isso nunca deve ser a tal ponto de a gente perder a total esperança em Deus. Então, o argumento de Pedro, para encerrar, é: o combustível para que vocês perseverem em meio às dores contemplem o galardão, olhem para o que está após o sofrimento. Finalizou para Noé. Cristo está à destra de Deus e daqui a pouco vocês estarão lá. Que isso sirva para todos nós, no meio das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Deus nos ajude. Oremos a Deus. Deus, mais uma vez, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E obrigado, Deus, pela perseverança do Senhor em nossas vidas. Temos a certeza, Deus, que assim como o Senhor esteve com Noé, pregando através dele, o auxiliando em meio aos sofrimentos, mostrando que o Senhor estava presente na vida dele. Eu creio que o Senhor está presente na vida de cada um que está aqui, Deus. Na vida de cada irmão, Deus, que adentrou essas portas hoje. Que aqueles que sofrem, Deus, assim como os irmãos a quem Pedro escreve, que aqueles que sofrem aqui hoje possam experimentar um pouco mais da tua graça, ter a esperança renovada, Deus, de que vale a pena ainda continuar lutando. E que todos os dias da nossa vida a gente possa nos lembrar, Deus, dos exemplos dos homens do passado, como Pedro lembrou a esses irmãos, pessoas como Noé, como o próprio Cristo Jesus, como Abraão, como Davi e tantos outros homens do passado que sofreram, Deus, mas que no fim viram a tua glória. E tantos homens que sofreram de forma tão radical, Deus, como Estevão, que no ato do sofrimento viu a tua glória. Quantos de nós, Deus, não gostaríamos de ver a tua glória, mas ao mesmo tempo, quantos de nós gostaríamos de não sofrer? Então nos ensina, Deus, quando pedirmos a tua glória, não negarmos os meios, que muitas vezes é o sofrimento, porque às vezes a gente pede mais de ti, mais santificação, mais crescimento, mais da tua presença. Quando o Senhor nos dá, a gente nega, porque o caminho mais exato e perfeito para nos aproximarmos do Senhor, Deus, é a cruz, é a dor, é o sofrimento. Então nos ajude, Deus, quando o Senhor atender a nossa voz de santidade, a abraçarmos os meios, ainda que sejam dolorosos, ainda que nos machuquem, e pedimos a tua graça, que ela esteja conosco em cada momento, em cada dificuldade, Deus. Assim como foi com os antepassados, que seja conosco,
que seja com a nossa posteridade também. Obrigado por essa palavra que falou o meu coração, Deus, que fale ao coração dos irmãos, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que entrou, e leve-os protegidos pela Tua bondade. Obrigado mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, irmãos. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar.